Então nós vamos continuar aqui nesse tema, né? Nós falamos de Tito, capítulo 1, versículo de número 9, só para a gente poder relembrar aí, né? O que nós tratamos. Tito, capítulo 1, verso 9, foi onde nós paramos. Que ele diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer quem? Os contradizentes, aquelas pessoas que se opõem, aquelas pessoas que você fala uma coisa e ela... né? Algumas, claro, que é por não conhecer, outras não. Outras falam já para criar mesmo atrito, para criar problemas. São contradizentes, aqueles que dizem assim: eu não entendo desta maneira. E é engraçado que tem coisa na Bíblia que a gente não precisa entender, basta a gente ler. Não precisa explicar, não. Como algumas vezes, por exemplo, tem um pregador que diz assim: quer que eu ponha legenda? Se quiser, eu vou colocar a legenda. Então, se precisar de legenda, a gente põe embaixo. Mas tem coisas que não há necessidade. Está explícito, está claro, está compreensível. Mas mesmo assim, tem aqueles que dizem: não entendo desta maneira, meu entendimento é outro. Bom, quando você... ou aquela pessoa que quer contradizer, ainda que ela entenda, ela vai tentar se defender por meio daquilo dali. Então, vamos entrar. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Esse é bonito, esse eu gosto demais desse versículo, que foi inspiração para mim na minha vida, no meu começo, lá na minha jornada. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Por favor, leia em alta voz, alguém que encontrou aí. Primeira carta aos Coríntios 1, 21. Vamos lá. Quem achou primeiro, leia em alta voz. Ele não vai colocar na tela não, irmão. Ele só está pondo aquilo ali. Ei, pastor Antônio, você está lento. Pastor Antônio está comendo mosca hoje. Ele não chegou ainda não? O pastor Antônio está onde? Ele está lá na Cracóvia. Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eita! Leia de novo, irmão, por favor. Preste atenção nisso aí. Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nossa, você já viu, por exemplo, quando Paulo chega lá em Atenas, e está lá todo mundo cultuando, e tinha um altarzinho que estava em aberto, que dizia assim: ao Deus desconhecido. E Paulo começou a falar sobre esse Deus desconhecido. O que os gregos disseram para Paulo fazer? Cale a boca. Quanto a isto aí, te ouviremos posteriormente. Principalmente porque quando Paulo começou a falar que aquele Deus que não conhecia, aquele Deus tinha morrido, mas tinha ressuscitado no terceiro dia. Pronto, foi a gota d'água, como diz o ditado, né? Para que eles pudessem não querer mais ouvir Paulo. Por causa de quê? A Grécia, principalmente, é o berço da filosofia, praticamente, né? Onde tudo, o pensamento iluminista, aquela coisa toda, acontece, começa a surgir, começa a brotar daquilo dali. Onde as culturas, os povos, começaram a se adaptar, como mais ou menos igual hoje também. As pessoas o mundo está tentando retroagir, tentando voltar ao que era antigamente. Por isso que você vê, por exemplo, as pessoas
querer colocar em descrédito a Bíblia Sagrada. Achar que ela seja ultrapassada, achar que ela seja antiga, né, ultrapassada. Então não há necessidade de você ser guiado por uma coisa que foi escrita há tantos anos atrás e que isso é apenas história daquelas pessoas que viveram naquela época e que isso aí não existiu. Aí por isso que eu falo da seguinte forma: se você, por exemplo, né, acredita, você crê que o Mar Vermelho um dia se abriu e mais de 1 milhão de pessoas ficou essas águas retidas, tanto para baixo quanto para cima, aliás, no meio, né? Até que essas pessoas passassem. Se você acredita nisso, né, é meio estranho que você acredite nessas coisas. Se você acredita, por exemplo, que durante 40 anos aquele maná estava ali na porta da tenda do povo judeu, todos os dias pela manhã, e eles levantavam apenas para colher aquele maná, e durante 40 anos aquela foi a comida, então parece não soar muito legal na cabeça de muita gente assim, tipo, gente culta. Parece uma coisa estranha. Aí quando você vai lá para frente e ouve falar de cego que passou a ver, que mudo que falou, que morto que ressuscitou, fica mais esquisito ainda. Então, se você acredita nisso, você não é normal, você é louco. Então você é louco, você não pode ser uma pessoa normal. Bem-vindo ao mundo dos loucos. Você não é normal, você não pode ser uma pessoa normal, porque uma pessoa normal, inteligente, de acordo com a sabedoria do mundo, não acreditaria nisso. É por isso que às vezes você pode ver, por exemplo, que quanto mais a pessoa ela tem a sabedoria do mundo, às vezes eu ficava assim pensando comigo, gente, como é que pode um médico, um advogado, um engenheiro, né, um psicólogo, uma pessoa culta, uma pessoa que estudou, que adquiriu, né, porque aquela pessoa assim que às vezes é iletrada, coitada, que não sabe ler, não sabe escrever, pode ser que ela seja induzida a acreditar em qualquer coisa, mas uma pessoa culta, acreditar numa entidade, servir essa entidade, fazer alguma coisa, eu acho engraçado. Que eles acreditam para fazer aqueles rituais, para fazer aqueles trabalhos, para que aquelas entidades dê a eles condições deles alcançar seus objetivos na vida. Mas eles não são capazes de acreditar na palavra de Deus para deixar seus pecados e ter sucesso na vida. Gente, não era muito mais fácil a pessoa acreditar na palavra de Deus e moldar a sua vida de acordo com a mensagem, do que a pessoa servir aquelas entidades, investir, pagar coisas naquilo e muitas vezes até se entregar àquelas entidades, receber aqueles espíritos em seus corpos, como alguns os fazem. Como? Você fica analisando e vendo como que uma pessoa faz isso. Simples. Porque a sabedoria do mundo, ela é uma. A de Deus é outra. Deus não usa a sabedoria do mundo para libertar ninguém, para curar ninguém, para transformar ninguém. Ela só serve para o mundo. Por isso é que Deus resolveu, e você pode ver que ele começou isso com Adão. Ele começou com Adão falando o quê? Pregando para ele.
Ele começou, ou melhor, recomeçou com Noé, fazendo o quê? Pregando para ele, né, fazer as coisas certas, para ele ser justo, para ele andar correto, né? E foi por aí. Foi por isso que ele pregou para Abraão, para que através de Abraão criasse não apenas Abraão, mas Abraão passasse aos seus filhos, aos seus netos, bisnetos, aquela coisa toda, como isso passou a acontecer. E aí você vê, por exemplo, que praticamente Deus consegue essa façanha de fazer com que a sua palavra fosse vivida por uma nação, movesse uma nação inteira. Né? Mas nem todos. Eles eram para ser o exemplo para o mundo, mas mesmo assim, a palavra para eles também não foi suficiente. Quando eles entraram em Canaã, Deus mandou que eles destruíssem todos os deuses, os cultos, as coisas todas que existiam lá. Mas eles não destruíram nem as pessoas, fizeram alianças com elas. Resultado, posteriormente, o que eles estavam se tornando? Iguais a elas. A mesma coisa. Se tornaram idólatras. Por isso, Paulo chega não só a mencionar os livros dados a Moisés, mas o que foi dado aos profetas. Sempre Deus foi enviando profetas, mandando, até que veio Jesus. Aí ficou pior de vez, né? Porque aí escancarou logo tudo. E aí que as pessoas tiveram a real dimensão daquilo que era para ser feito dentro da palavra de Deus. Aí que parecia loucura mesmo, porque Moisés, por exemplo, chegou dizendo assim, não adulterarás. Jesus chegou explicando o que é não adulterar. Porque na concepção, por exemplo, entendida pelos povos, ou se Moisés não explicou, porque talvez ele não tivesse essa explicação, né? Mas o entendimento era, você não pode se deitar com uma mulher. Aí vem Jesus e diz assim, se você já olhar com intenção impura, não precisa deitar. Pronto. Aí o camarada, quando você fala isso, principalmente se ele for assim, né, ou a mulher, se ela fosse aquela pessoa que gosta daquilo que a Bíblia condena, ela vai dizer, isso é impossível. Como é que uma pessoa consegue viver um negócio desse? Tem pessoas que às vezes dizem assim, eu não vou ser crente, pastor, porque se eu for crente eu tenho que deixar um monte de coisa que eu faço, tal, né? Eu tenho que parar com um monte de coisa errada que eu faço. Eu não quero parar porque eu gosto disso. Porque para eles é loucura você se abster, por exemplo, se guardar, para você ter só um relacionamento com uma pessoa só. Isso é besteira. Você tem que experimentar para ver qual é que vai dar certo contigo, para ver qual é, né? Cada panela tem sua tampa, você tem que descobrir qual é a sua tampa. E nessas descobertas aí, até muitos crentes entram nisso, né? Quando você vê dentro das Escrituras Sagradas Deus nos mostrar de uma forma diferente. Por isso que para o mundo a pregação, a palavra da fé, a palavra da verdade, a palavra de Deus é loucura. Porque na cabeça deles diz, é impossível você ser isso, é impossível você viver isso. Como disse uma vez um rabino, ele estava falando uma coisa interessante, que ele disse assim, que tem pessoas que dizem assim, é impossível você ser uma pessoa correta 100%. Aí esse rabino foi e falou assim, vamos supor, dos 10 mandamentos, por exemplo, que todo mundo conhece. E às vezes, se a gente perguntar aqui e pedir para recitar os 10 mandamentos, tem gente que não vai se lembrar. Né? Nem assim aleatoriamente, quanto mais em ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tem gente que não vai se lembrar. Por quê? Porque nós não nos atemos a isso. Como é que você vai viver uma coisa se você
não estar constantemente lidando com ela. Vai por aí. E esse rabino diz o seguinte: vamos supor então que tem os 10 mandamentos. Você não consegue cumprir os 10, mas você cumpre 8. Então certamente você é uma pessoa melhor do que aquela que cumpre 5. E se você cumpre 5, você é uma pessoa melhor do que aquela que não cumpre nenhum. Porque aquela que não cumpre nenhum está em falta 5 vezes. Se você cumpre 5, então você já está melhorando. Esforce para você cumprir 6. Você já cumpre os 6, esforce para você cumprir os 7. Você já cumpre os 7, esforce para você cumprir os 8. Se você já cumpre os 8, esforce para você cumprir o 9. E se você já cumpre o 9, esforce para você cumprir o 10º. Ou seja, às vezes nós não levamos muito a sério, até nós mesmos crentes, a palavra de Deus. Parece ser loucura, que você pode ver, por exemplo, que quando Jesus, em Mateus 19, estava explicando acerca de divórcio, e os discípulos estavam ouvindo, o que eles questionaram a Jesus acerca do divórcio? Ele disse: Senhor, se é assim, então não convém casar. Se é dessa forma, não vale a pena casar, não. Aí Jesus fala 2 coisas. Primeiro, nem todo mundo tem a condição de estar sozinho. Ou seja, você vai se enrolar na vida e vai ter problema se você não observar isso. E vai se dar mal. E segunda coisa, Jesus disse assim: no princípio não foi assim. Como é que foi o princípio? Volta lá no princípio para ver como é que era. Então, por que hoje, até mesmo dentro das igrejas, nem pastores, líderes, obreiros levam as questões das palavras de Deus a sério, porque elas parecem ser loucura? Porque ninguém vive isso 100%, pastor. Tá bom. Se nós não vivemos 100%, vamos viver 80%, vamos viver 90%. E vamos nos esforçar para vivermos o 100%. Por quê? Porque o Evangelho veio para nos aperfeiçoar. Não foi para nos melhorar, não. Ele veio para aperfeiçoar a pregação da palavra de Deus. Deus escolheu a pregação para salvar o homem. E a salvação do homem não é dos seus pecados. A salvação do homem é de si mesmo. Porque nós conseguimos uma façanha muito grande. Nós conseguimos nos perder de nós mesmos. Você vê, por exemplo, como é que Adão se perdeu? Perdeu sozinho, né, irmão? A mesma coisa, nós também conseguimos fazer essa façanha aí. Por causa de quê? Muitas vezes, porque a gente não leva a palavra de Deus como verdade. A gente também, como mundo, a gente olha assim: é impossível fazer isso. É impossível você ser um crente perfeito. É impossível você ser um crente santo. É impossível você ser... Se é impossível, então por que Deus diz que a gente pode ser? Se é impossível, por que está na Bíblia essa possibilidade? Como, por exemplo, Provérbios 14, versículo 12. É um versículozinho que todo mundo gosta. Provérbios 14, 12. Bora lá. Eu ia falar de Hebreus 9, mas não vou falar dele agora não. Há caminho que ao homem parece direito, ou perfeito, ou bom, mas o fim deles são os caminhos da morte. Olha para cá. Você já viu até crente defender aquela postura que todo caminho leva a Deus? Você já viu pessoa falar assim: se você está se sentindo bem, se você está em paz consigo mesmo, se você está se sentindo abençoado, então continua, que você está no caminho certo.
Será, irmão? Será que todo caminho leva realmente a Deus? Às vezes você pode ver, por exemplo, na cidade de Belém, onde eu morei 15 anos, lá só tem um caminho que te tira da cidade por terra, só tem uma saída. Não tem, ou você sai por aquela ou você não sai. Se você quiser sair via terra, terreno, você tem que ir por aquele caminho. Agora, se você quiser ir pelo rio, aí você pode subir ou descer, depende de você. Ou se você quiser ir por avião, aí você vai para qualquer lugar. Mas terrestre só tem aquele caminho. Assim é o caminho da vida. Só existe um. Não tem mais de um. O caminho que você ou que qualquer pessoa imagina pode ser até que ele pareça ser bom. Mas se ele não é o caminho proposto por Deus, o fim dele é a morte. Pode ser até mesmo a morte física, ou pode ser a morte espiritual. Por isso que às vezes algumas pessoas, elas dizem assim, uma coisa, por exemplo, eu aprendi muito cedo. Quando a gente vai no hospital, a gente ia em hospital, teve uma obreira, que eu comecei a evangelizar junto com eles, e a gente era em 3. E a gente fazia visitas em casas, e a gente fazia visitas em hospitais. E um dia, uma dessas obreiras estava falando comigo, falou assim, irmão, é claro que todos nós, quando chegamos no hospital, nós queremos curar os doentes. Toda pessoa que está doente, ele quer ficar bom para quê? Para ele ir embora para casa. Alguém aqui já ficou internado no hospital? Alguma vez? Já ficou internado? A vontade maior é sair de lá. Mesmo que não esteja 100%, mas você quer sair de lá. Para quê? Não tem lugar melhor, irmão. Se é para ficar dentro de casa, fica na sua. Embora nessa pandemia aí, hashtag fica em casa não caiu muito bem, não. Deu sofrimento para muita gente, deu tédio, né? Faz lembrar de uma coisa séria, né? de um marido que eu estava lendo a reportagem, lá de Minas Gerais, o infeliz. Né? Ele foi preso e aí ele foi solto. E aí ele pediu o pessoal para prendê-lo novamente. Porque ele não queria ficar em casa com a mulher. Então ele preferia ficar... O caso não é de rir, não. Vocês estão rindo, mas é de chorar de um infeliz desse fazer uma coisa dessa, né, irmão? O cara preferia estar na cadeia do que com a mulher dele em casa. Ou ele é um miserável, ou essa mulher dele é uma jararaca. Né? Deus o livre de uma coisa dessa. Né? Porque tem gente que até hoje está criando cobra e fica dentro de casa com as cobras. O camarada não querer ficar dentro de casa com a mulher dele. Então, não é todo caminho que leva a Deus. Então, muitas vezes a pessoa, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu creio nisso, eu creio naquilo, eu me sinto muito bem, né? Eu sinto resolvido com isso e tal, eu não faço mal para ninguém, eu não faço isso, não faço aquilo, e a pessoa quer justificar a si próprio com aquele proceder que ela tem. Então, uma das maneiras de você falar com o contradizente é mostrar a ele que, apesar do caminho dele parecer ser bom, pode estar conduzindo ele para distante, longe de Deus, e pode estar levando ele em direção à própria morte. Por isso, Marcos, capítulo de número 8, versículo 36 e 37, pastor Tony, pega uma moça dessas aí, da lateral aí. Faça uma delas lerem. Por favor. Marcos 8, 36 e 37. Vamos ler. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna?
pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Marcos 8, 36 e 37. É na linguagem de hoje. Leia de novo. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Vejam só, o que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro? Sabe aquelas pessoas, por exemplo, que gosta de fazer objeções quando você está pregando para ela? A pessoa diz assim, mas isso vai até por uma questão do lado próprio cristão, o evangeliquez. Né? Os evangélicos, por exemplo, dizem assim, eu não vou, olha pastor, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de sair para a noitada, eu vim para a igreja. Irmão, não é só parar de beber e parar de fumar que te torna um crente. Tem muita gente que não fuma e não bebe e não vai para a noitada e não é crente. Conheço um punhado. E também não adultera, não prostitui. Às vezes, são até mais organizados do que os próprios crentes dentro de igreja. No modo de você falar, a grosso modo, em questão de comportamento. Porque comportamento, irmão, não vem por causa de religião, não. Comportamento é uma coisa que vem do caráter. Caráter a gente aprende com pai e com mãe, não precisa ser crente. Por exemplo, uma mãe que observa seus filhos e que vê que seu filho apareceu dentro da sua casa, dentro da sua mochila, com uma coisa que você não comprou para ele, você vai questionar de onde é que saiu aquilo, como é que seu filho conseguiu aquilo. Porque se ele pegou de alguém, de um outro coleguinha, se o coleguinha deu para ele sem que a mãe não saiba, você vai mandar ele devolver. Não, pastor, isso aí é uma coisa de criança. Não é coisa de criança não, irmão. Como aquelas coisas, por exemplo, que às vezes os pais dizem assim, não, quando é criança, um rufa o outro no tapa, no soco, isso é coisa de criança. Não é não. Criança, eu vou fazer uma comparação com você, que eu não sou a ex-presidente Dilma, mas a Dilma disse que quando você pensa numa criança, você lembra de quê? De um cachorro. Porque atrás de uma criança há sempre um cachorro. Meu Deus. E ela é mineira igual eu. Tem hora que eu fico pensando assim, quem é o miserável que escreveu isso para essa mulher ler, gente? Ou se foi ela que falou isso da cabeça dela, ela devia estar cansada demais, né, irmão? É por isso que quando você está cansado, não é bom você conversar não, você vai falar besteira. Mas vamos lá. Por que você vê cachorro agressivo? Porque o dono é. Se o cachorro é agressivo, porque o dono é agressivo. Alguém naquela casa é agressivo. Por isso que o animal pega o instinto. É a mesma coisa de criança, irmão. Criança capta as coisas no ar. Pega no ver. Você não precisa falar não, você não precisa ensinar nada não. Elas vendo, elas começam a repetir. É por isso que nós precisamos quebrar e acabar com a ideia de imaginar assim, não, eu sou uma pessoa boa de coração, eu faço caridade, eu ajudo os necessitados, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não cometo esse tipo de erro, nem de falha, nem de caso. Sou uma pessoa bem resolvida na vida, tá bom. Mas você pode estar perdido. Você pode estar fazendo um monte de coisa boa, lícita, mas mesmo assim você está perdido, porque Jesus não salvou a gente para a gente ser crente, para a gente fazer caridade só não, meu. Como eu te disse,
a maior salvação de Deus não é para dar à pessoa uma religião, é para salvar a pessoa dela mesma, porque nós somos o único ser capaz de fazer mal a nós mesmos. Você vê, por exemplo, aí não sou eu que falo, o Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial o quê? Beber é prejudicial o quê? Usar a droga prejudica quem? Quem está usando e quem está perto também. Né? Então, coisas que você faz, que o primeiro a ser penalizado. Ontem, por exemplo, eu saí daqui, eu fui num espetinho com o irmão que ele tem lá no Tijucal. Aí eu fui lá, que ele tinha me chamado para ir lá, tinha um tempo eu não ia, eu fui lá com ele. E aí fui comer uns espetinhos assados. Estava com fome, para mim foi bom. Ele matou a fome de um miserável. Porque eu não estava miserável não, mas é porque eu estou tentando diminuir o que eu como, então eu estou comendo igual um miserável. Que é só assim que você começa a murchar. Se você comer igual gente boa, você está lascado. Aí eu fui lá com ele e ele estava me falando uma coisa. Eu perguntei sobre uma pessoa que ele me pediu oração e ele foi e falou, olha, pastor, me mostrou. E ele disse, mas isso aqui, pastor, eu já falei com a fulana. Isso aqui, infelizmente, ela está colhendo aquilo que ela plantou. Ela pegava o álcool do posto, misturava na água e colocava não sei o que lá e bebia. No tempo da farra, ou seja, é a sequela que ficou, né? Daquele dano que foi criado e que foi feito no corpo. Hoje a pessoa está sofrendo horrivelmente com aquilo dali. Então você veja bem, apesar, né, de que você pode ganhar, como tem aquelas pessoas que isso aqui é uma desculpa, principalmente para nós, cristãos. Né? Muita gente, por exemplo, diz assim, não, mas eu estou evangelizando. Mas eu estou trazendo gente para a igreja, pastor. Eu estou pregando para as pessoas estão vindo para Jesus. Tá bom, você está colocando para dentro, você não está ficando lá de fora, não. O que você tem que ter cuidado não é só de colocar os outros para dentro, não. É que você não fique de fora. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, acho que o versículo é o 25, 26, uma coisa assim, Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo para que pregando a outros eu não venha estar desqualificado. O que Paulo estava falando? Eu posso pregar para os outros, colocar eles no caminho de Deus e eu posso estar caminhando para o inferno. Eu não posso só pregar para os outros. Eu preciso conduzi-los a Deus. Irmão, já até saiu de 1 Coríntios, já estou em Marcos, você está dormindo aí, filho, acorda. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, versículo 1 e 2. Ele já está dormindo lá no negócio, ele não está nem escutando o que eu estou falando. Ele devia ter dado folga para ele. Dá folga para o camarada que fica ali, ó, para ele não dormir na hora que eu estou falando aqui, senão fica aí. Não, o pessoal já está lá em Marcos e o cidadão está lá ainda em Corinto. Ele deve estar lá preso com os romanos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Esquece a tela, irmão. Se não tiver tela, leia na sua Bíblia. Traz a sua Bíblia, leia no seu celular. Né? Segunda carta aos Coríntios. Tá? Não conta, não. Fica contando com tela, não. Diz assim, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Olha, você já viu aquelas pessoas que, quando você fala com elas e elas dizem assim, depois eu vejo, depois eu decido? Eu tinha um rapaz
Nunca me esqueço disso. O nome dele era Ailton. A gente trabalhava numa fábrica de bateria chamada Tudor. Antes era a bateria Ajax. Aí mudaram o nome dela, né? Lá por Minas Gerais ficou sendo essa bateria. Eu trabalhei nessa fábrica um ano, acho que foi 1 ano e 1 mês, parece, uma coisa assim. Eu estava lá quando eu saí para poder pregar a palavra de Deus. E aí, lá nessa fábrica de bateria, esse colega meu tinha 19 anos de idade, o garoto, menino novo, lutava karatê, sabia se defender muito bem. E eu pregava, quando eu fui para a igreja, que eu me converti, eu pregava para o Ailton. O Ailton falava assim, ele me chamava de Carlão. Ele falou: Carlão, eu tenho muito respeito por você, sei que sua vida deu uma guinada, mudou, mas você já é casado, você já tem sua esposa, uma filhinha e tal. Quando eu me casar também, eu vou para a igreja. Aí eu pregava para ele, falava com ele. E aí depois eu acabei saindo da empresa, né? Fui para trabalhar na obra de Deus, acabei saindo também de lá da cidade. E passados uns anos eu retornei lá e fui procurar aqueles colegas de trabalho que eu tinha na empresa. E perguntei pelo Ailton. O Ailton tinha morrido há uns 3 anos atrás. Ele estava numa festa dançando com uma moça que ele namorava com ela. E lá em Minas, eu não sei para cá, o pessoal faz aquelas festas de dança, forró, sei lá o quê, né, que o pessoal estiver dançando. Pode ser sua namorada, pode ser sua esposa. Se estiver na roda dançando, qualquer um tem o direito de chegar e dizer assim: licença, e você tem que dar. Se você não der, dá briga. Alguns dizem assim, quando o cara é meio valente, né? Ele diz assim: peguei agora. E às vezes ele está ali dançando uns 30 minutos. E aí a confusão. Quando o outro é encrenqueiro, a confusão está feita ali na hora daquele negócio ali. Ele chama de tábua. Você passou uma tábua no camarada, vai vir faca, tiro ou qualquer outra coisa. A confusão está armada. O camarada virou para o Ailton e falou: estou te pedindo. Ele disse: eu peguei agora. E aí o cidadão foi e partiu para cima dele. Como ele lutava, ele deu umas pancadas no camarada, daquelas assim, bem dadas, né? O sujeito também já tinha tomado umas, aí ficou mais fácil de surrar. Ele bateu no cidadão, bateu, deixou lá no chão. O pessoal do Deixa Disso chegou, entrou, tirou, separou, mas o camarada estava caído lá. Levantou, lavaram ele, o camarada saiu e o Ailton continuou dançando. O sujeito foi não sei aonde, voltou com um punhalzinho desse tamanho assim, chegou por trás do Ailton e enfiou aqui em cima nele aqui. Ele morreu no lugar, não deu tempo nem levar para o pronto-socorro. Olha para cá. Nós também, cooperando com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. O dia que nós estivermos diante do Cordeiro, se o Ailton disser assim: Senhor, eu não sabia, ele vai dizer: volta a fita. Vamos lá. Lá atrás, quando você disse que não ia para a igreja, que você era muito jovem, que você era muito novo, jovem também morre, irmão. Morrem crianças, morrem adolescentes. Esses dias atrás eu fui no enterro e depois eu perguntei para o familiar que é crente, que é daqui da igreja. A pessoa que morreu não era. Eu fui em consideração ao irmão que estava tendo aquela perda e eu perguntei: você pregou para ele? Não, pastor. Se aquele homem nunca foi numa igreja, nós não sabemos o futuro dele. Né? Deus o sabe, nós não. Só que nós não podemos ficar nessa incerteza. Para nós termos a certeza,
é nós cooperarmos com Deus, porque Deus quer salvar. Deus tem interesse de salvar o homem, Deus tem interesse de salvar as pessoas, mas você tem esse interesse? Então você coopera com Deus, é você que coopera com Ele. Tanto você que fala, quanto você também que está ouvindo falar, porque quando o evangelho ele é pregado, Deus está oferecendo a sua graça. Vamos supor, por exemplo, que nós façamos uma reunião de cura. Então, o que Deus está pronto para poder fazer naquela reunião? Cura. A cura está presente naquele lugar. Mas quantas pessoas recebem? Tem gente que não se importa, igual, por exemplo, agora, eu estou aqui pregando, tem gente coçando o braço, tem gente olhando debaixo da unha, tem gente fazendo um monte de coisa. Talvez você se perder no dia de amanhã e partir desse mundo sem salvação, Jesus vai mandar assim, volta a fita e vê o que o Carlos estava falando lá. Você estava recebendo em vão. Você não estava nem aí para o que estava sendo falado. Você não estava dando consideração nenhuma para o que estava sendo dito. Já viu que às vezes o seu pai ou a sua mãe, não sei se eram iguais os meus, mas os meus, quando ia falar comigo, principalmente meu pai dizia assim, homem fala com homem olhando nos olhos, embora a gente não era homem, era pirralho. Ele falava, olha para mim. Porque ele queria que a gente prestasse atenção no que ele estava falando. O que mais tem nas igrejas hoje é crente que recebe a graça de Deus em vão. Quer ver? Vou te dar um exemplo. A gente termina de pregar, só falta colocar o CPF. E a pessoa pede um particular. Às vezes tem pessoas assim, por exemplo, você até sabia, muitas vezes Deus te dá uma palavra que você sabe para quem que você está falando, mas aquela pessoa não recebe o que você está dizendo. Se você não recebe o que está sendo falado, a graça está ali, o perdão está ali, a misericórdia está ali, a libertação está ali, a salvação está ali, mas você perde, porque você não dá importância. Por isso que Deus diz, eu socorri em dia oportuno. Eis aqui agora, não é amanhã, não é depois, não se deixa para amanhã o que se faz hoje. Porque você não sabe o dia de amanhã. Jesus disse, basta o dia de amanhã ser o próprio mal. Amanhã pode ser que nós não estejamos aqui, amanhã pode ser que não haja culto, pode ser que o mundo acabe hoje à noite. Amanhã pode ser, né, como aquela obreira, por exemplo, disse para mim, olha irmão, a gente vai no hospital, a gente quer curar as pessoas, mas a primeira mensagem que você tem que pregar no hospital é a salvação. Porque se a pessoa morrer, ela não pode morrer sem Jesus. E outra coisa, se você oferece a salvação e a pessoa não quer, Jesus também não tem cura para dar. Porque ele diz, eu sou o Senhor que te saro. Se ele não é Senhor, então para que ele vai sarar você? Então aquela irmãzinha sempre me ajudou nisso. Primeiro você prega sobre a salvação. Se a pessoa aceitar a salvação, você leva ela a Jesus. Ela aceitou Jesus, agora você pode falar com ela sobre uma palavra de fé, você pode orar para ela ser curada, para ela ser liberta, que agora Deus vai fazer a obra. Porque se você não recebe o perdão, você também não tem a cura. Você também não tem a libertação, porque quando Deus liberta uma pessoa, é que Deus está perdoando ela. Quando Deus cura uma pessoa, é porque Deus está perdoando ela.
Um tempo atrás, eu achei interessante, que teve um pastor na minha igreja, e ele foi, pregou, e ele deu uma mensagem assim, em cima do problema do casal. Por que o senhor sabe? Porque o casal já tinha conversado comigo em outra oportunidade e tinha falado do problema. E eu não falei nada para o pregador que veio. E depois, no final, eles pediram ao pregador uma audiência em particular. E eu fui falar com o pregador: olha, tem um pessoal querendo uma audiência aí com o senhor pode ceder aí um pouquinho do teu tempo para atender eles? Ele falou: irmão, eu acabei de pregar lá, eu acabei de mostrar lá, será que eles não viram não? Eu disse: eu também já preguei, eu também já orei, mas eles querem falar contigo. Sabe aquelas pessoas que elas querem que você resolva o problema delas? É esse tipo de crente que a gente tem hoje. São os que fazem objeções. Porque eles até pensam assim: não, a unção do pastor vai fazer a coisa. Não, meu irmão. Não receba a graça de Deus em vão. Não receba a graça de Deus em vão. Usa ela. Recebe ela e usa ela. Porque na hora que você recebe, é naquela hora que Deus vai operar.